O luto do suicídio geralmente demora mais para passar e mais intenso do que o luto por outros tipos de morte. A Organização Mundial da Saúde estima que para cada caso de suicídio, 5 a 10 pessoas próximas são extremamente afetadas. Familiares e amigos de pessoas que se suicidaram são chamados de sobreviventes do suicídio. E o risco de essas pessoas próximas também repetirem o ato suicida é maior. Para falar sobre a elaboração desse tipo de luto, eu recebo o psiquiatra Ismael Sobrinho e também o jornalista Daniel Matos, que viveu e superou o luto pelo suicídio do pai. Mais uma vez, obrigada por terem vindo. Nós agradecemos. Ismael, nós vamos correr com o Ismael, gente, porque médico é assim, né? Tem sempre uma agenda corrida. Ele vai sair daqui correndo, então nós vamos aproveitar você ao máximo aqui, doutor Ismael. E o Daniel também, a história que você vai compartilhar com a gente. Mais uma vez, obrigada por terem vindo. Realmente o luto já é difícil. Perder uma pessoa que você ama, uma pessoa da sua casa, já é complicado. Seja por acidente, por morte, mesmo aquela morte que as pessoas já estavam meio que esperando porque a pessoa está doente há muito tempo. Qualquer tipo de perda de alguém que a gente ama é difícil de elaborar, é difícil de superar. Mas alguém que você ama tanto, com quem você convivia, tira a sua própria vida, é mais difícil, né, doutor Ismael? Por quê? Quais sentimentos que ficam? Inclusive o de culpa, né? Primeiro assim, a gente já tem, como você colocou, uma dificuldade de lidar com a questão da morte. Por mais que a gente leia, tenha uma fé, tenha toda uma esperança no porvir, quando acontece a morte de qualquer tipo, ela é tomada de uma mistura de sentimentos. E quando nós falamos de suicídio, nós estamos misturando ainda uma outra questão que está associada à morte, que é a doença psiquiátrica. As pessoas não entendem a doença psiquiátrica, não entendem a depressão, não entendem todos os processos emocionais que podem levar alguém a cometer suicídio. Então, quando você faz a junção do luto em si e do luto por suicídio, nós temos normalmente um processo de luto mais complicado e mais arrastado. Ou seja, nós temos já alguns estudos mostrando que não só pela questão da culpa, que é quase que universal, a gente que lida com isso no dia a dia, com pacientes que passaram por esses processos, a gente sempre tem aquele questionamento do que poderia ser feito. Nós temos que boa parte desses familiares, como você disse, que estão mais próximos, eles acabam também desencadeando processos depressivos e por aí vai. Então, realmente, não só pelo esse desconhecimento do que é o transtorno psiquiátrico, mas todo esse processo de afetar bem a dinâmica familiar. As pessoas questionam o que elas poderiam ter feito, os sinais que elas, teoricamente, não deveriam ter visto. E acho que a gente tem que conversar um pouquinho hoje sobre isso, né? De que não só desfazer a culpa, ou seja, de que o suicídio ele não tem um culpado, que ele é uma morte tão complexa, tão multifatorial, mas a gente também pensar em como ajudar essas famílias depois. Né? Isso, a gente está aqui para isso, para ajudar de alguma forma, nem que seja um pouquinho. Daniel, esse menino lindo, esses olhões azuis maravilhosos. Você está com quantos anos? 23. 23 anos. Jornalista? Jornalista. Que bom. Como é que foi a sua história, Daniel? Quantos anos você tinha quando seu pai se matou? Eu tinha 10 anos quando o meu pai cometeu suicídio. Foi assim, durante a adolescência e a vida dele, ele dava sinais, ele comentava com irmãos, com familiares, mas ninguém nunca acreditou muito que ele pudesse cometer esse ato. E ele também era dependente químico, então acho que foi um misto de um desespero com não saber lidar com esse vazio que a existência, que a vida demanda da gente, e aí ele acabou cometendo suicídio. E como é que foi? Você se lembra, né? Claro, você tinha 10 anos, então não tem tanto tempo assim, né? Você só tem 13 anos, passa muito rápido. Você se lembra dos seus sentimentos? Como é que você recebeu a notícia? O que você sentiu naquele momento? Eu lembro, foi domingo 24 de julho de 2006. Eu estava em casa, assim, nessa época meus pais eles eram separados, a gente estava morando na casa da minha avó, com a minha mãe, com o meu irmão mais novo, e minha mãe foi visitar a casa do meu pai, porque ela tinha a chave ainda, e ela que encontrou ele. E aí foi um processo muito traumático, ela teve que ir para o hospital, assim, ela ficou em choque, e eu lembro que eu recebi ela, eu fiz o almoço para ela quando ela voltou, assim. E desde essa época, como eu era o filho mais velho,
eu tive que muito ser um apoio emocional, assim, para minha mãe, para o meu irmão. Então, eu lembro de sentir muitas coisas e de não entender o que eu estava sentindo, porque é uma situação muito complicada. Sim. E eu era uma criança, assim, a gente não tem tanta essa elaboração. Claro. E, ao mesmo tempo, de sentir tudo isso, mas de entendendo que eu tinha que dar apoio para essas outras duas pessoas. Seu irmão tinha quantos anos? Ele tinha... Davi tem 6 a menos que eu, tinha 4. Muito pequenininho. Muito pequeno. Mas é uma responsabilidade muito grande Sim. que você assumiu como, né, doutora Ismael, como uma criança de 10 anos. E ninguém colocou essa responsabilidade em cima de você. Não. Você mesmo que sentiu que precisava cuidar. Que gracinha. Você fez um almoço para sua mãe aquele dia. Com 10 anos você já cozinhava. Você gosta de cozinhar? Cozinho. Então depois você vai vir no programa aqui na cozinha para cozinhar para a gente. Mas é muito interessante isso, né? Vou explorar só mais um pouquinho do doutor Ismael, porque ele tem que sair, Daniela. Não, depois a gente... pode... pode, né? Então tá bom, agora está liberado. Então. Mas não por que você acha que ele se sentiu assim tão responsável para ter que cuidar da mãe e do irmão com 10 anos de idade e ampará-los nesse momento? O irmãozinho não entendeu muito porque era muito pequeno. Ele nem soube, assim. Ele ficou na casa de uns primos e muito tempo depois que contou-se para ele que ele tinha morrido. Mas ele foi saber, ele foi assim, anos depois que ele soube o que tinha... Porque não tem necessidade, Sim. né, de uma criança tão pequena saber assim. E você, quando te contaram, a sua mãe já estava transtornada, já contou tudo como foi. Já contaram, chegaram a notícia que ele tinha morrido. E como ele tinha morrido. Entendi. E aí eu sou cristão, nasci um lar cristão, e aí chega também a culpa, mas também aquele desespero assim, nossa, essa pessoa foi pro inferno, o que aconteceu com essa pessoa? Sim. Que era assim, eu lembro de eu orando, pedindo a Deus para que Deus tivesse salvado a alma dele, esse tipo de coisa, assim. E hoje eu tenho entendimento de que, independente de como uma pessoa morre, a gente não sabe para onde que ela vai. A gente não tem como responder. Ninguém de nós pode saber, Sim. né? Só Deus e Ele Sim. mesmo, e a pessoa pode saber. Nesse momento de desespero, momento, como o doutor Ismael disse, é muito complexo, ninguém pode julgar. Isso também é um tabu na igreja. E é importante a gente falar por isso, né? Porque tem acontecido muito no meio evangélico, no meio cristão, e ainda é um tabu de o cristão não pode fazer isso. Quer dizer, é bom que você sempre ratifique esses motivos. E é interessante porque isso vem de uma tradição religiosa. Quando nós vamos lá na Idade Média, quem suicidava não tinha até direito a ter um enterro digno. Ou seja, contaminou um pouco a percepção religiosa de que a pessoa que suicidava, ela perdia todo o direito à eternidade, à salvação e etc. e tal. E isso não bate com a tradição protestante, reformada, onde a gente crê, como ele disse, né? Que nosso processo de salvação é pela graça e é o Senhor que vai entender o coração individualmente de cada um. Claro. Então, eu já me deparei, e acho que é interessante a gente falar com isso, porque a família, primeiro, ela sofre, porque ela, até do ponto de vista cristão, ela recebe algumas informações e até algumas visitas que são extremamente tóxicas, são extremamente negativas. Desagradáveis que são visitas que elas acabam colocando um peso e uma culpa ainda maior. Então, a família sofre ainda, não só com a culpa que ela se impõe, mas que uma condenação que ela existe ali um pouco velada, até mesmo de parentes. É muito comum um tio, uma tia, um primo, olha, vocês não perceberam. Há um julgamento que ele não só vem do processo religioso, que não vem, que a pessoa já está mal, mas que vem de parentes também que acabam questionando. E nós temos que já deixar bem claro, quem se mata não está ali no entendimento concreto, real, ele não está dentro de uma percepção clara do que é a vida, do que é a realidade, ou seja, a crítica que nós temos quando nós estamos bem, ela está extremamente afetada quando alguém tem uma doença psiquiátrica que leva ao suicídio. Quando nós conversamos com sobreviventes no pronto-socorro, pessoas que tentaram e não morreram, elas falam, olha, por algum momento tudo travou e a única a sensação de alívio que eu poderia pensar era a morte. Então, nós temos que ter muita compaixão dessas famílias e muita sabedoria em acompanhá-las. Ele, apesar de novo, ele teve ele assumiu um papel ali de cuidado. E, normalmente, dentro das famílias, há sempre alguém que assume um pouco essa responsabilidade. Mas isso não exclui que vão ter outras consequências, outros processos de pessoas que estão afetadas. Mesmo porque, e aí já é legal a gente colocar isso, que se você tem uma morte de suicídio,
a gente tem que pensar até mesmo em genética para transtornos emocionais em outros membros da família. Então, quando há um caso de suicídio numa família, nós temos que preocupar também com os outros elementos ali, os outros irmãos, parentes próximos, porque pela genética e pelo próprio luto em si, a gente tem um risco maior de suicídio nessas pessoas que estão próximas. Como a gente citou, né? Que exatamente. é um dado, inclusive, da Organização Mundial de Saúde. Você se sentiu culpado, Daniel, em algum momento, depois que passou esse primeiro momento tão difícil, você ficou questionando por quê? Será que a gente não era suficiente? Porque tem esses questionamentos. Será que né, a gente não fornecia tanto amor? O que faltou? O que a gente poderia ter feito mais? Porque eu acho que são perguntas naturais, né, que as pessoas que estão ao redor devem se fazer. Num primeiro momento, não, porque acho que isso é uma pergunta muito complexa para eu que tinha 10 anos, assim. Mas depois que ele morreu, falar dele se tornou um tabu, assim, na minha casa. Minha mãe ficava muito desconfortável, a família do meu pai decidiu não manter contato com a gente, assim. Então, a gente foi parando de falar dele. Tanto que tá aqui falando abertamente, assim, é uma vitória pessoal, porque até pouco tempo atrás eu começava a falar disso, começava a suar, começava a tremer, a voz alterar o tom, assim. E como eu demorei muito tempo para conseguir falar disso, quando eu fui crescendo e tendo essa consciência que eu tenho hoje, essas questões começaram a surgir. De por que ele tinha feito isso, que estado de desespero que ele podia estar para tomar uma atitude dessa. Então foi com o passar do tempo, assim. Isso, e você mesmo já citou, né, a questão da dependência química, que agrava também, né, doutor Ismael? Quer dizer, são muitos fatores, como você disse muito bem também, são fatores, são causas multifatoriais. Tem o problema da doença psiquiátrica em si, né, que é depressão, essas todas os transtornos da ansiedade, etc. E tem outros fatores também. E um parêntese que eu entendo que você está falando da doença psiquiátrica, mas eu acho muito importante frisar também que muitas pessoas cometem suicídio e não necessariamente elas tiveram nenhum transtorno durante a vida. Às vezes tem uma dívida gigantesca e aí a pessoa entende que naquele instante a saída para aquilo é cometer o suicídio. Então acontece um trauma assim e a pessoa no bate-pronto essa é reação, porque às vezes a gente acha assim, só uma pessoa que teve depressão, que teve alguma coisa durante muito tempo que ela vai cometer suicídio. Às vezes não. Às vezes alguém que numa situação de desespero toma a decisão mais rápida, que é uma decisão também que não tem volta. É bom até você, né, tirar essa dúvida, porque tem gente que tem esses dois pensamentos. Tem gente que fala, não, todo mundo cometeu suicídio, em algum momento tem lá dentro guardado, ou ninguém sabia. E aí, doutor Ismael, uma pessoa totalmente sadia, ela pode tomar uma decisão tão radical assim? Nós temos o seguinte, os dados estatísticos, eles mostram que a maioria assim, absoluta das pessoas que tentaram suicídio, elas tinham algum tipo de doença psiquiátrica ou algum tipo de desorganização emocional. Mas tem, dentro desse contexto que ele colocou, nós temos aquelas pessoas que já têm um tratamento psiquiátrico, elas dão vários sinais de depressão e ansiedade e tudo. Esses casos, normalmente a própria família direciona o paciente para tratamento e tudo. São esses casos de uma maneira mais fácil de ser preveníveis. Mas nós temos pessoas que têm transtornos emocionais, e aí posso até, não só uma depressão, mas às vezes comportamentos mais impulsivos, que eles fazem essas tentativas não planejadas, que são tentativas, como ele colocou, no momento de desespero, de atos muito impulsivos, onde não há um planejamento, onde não deixa uma carta, onde a família realmente ela é tomada por um susto, por uma sensação de impotência ainda maior, porque, ao contrário desses casos teoricamente já tratados, onde as pessoas já falavam muito sobre tentativa de suicídio, essas pessoas, às vezes, elas não dão sinais de comportamento. E esses casos, eles são, graças a Deus, menores. Ou seja, a maioria das pessoas que elas tentaram suicídio e conseguiram ou não, elas realmente deram sinais. E aí entra sempre aquele contexto que a gente coloca, né? Toda fala de alguém que fala em suicídio, ela tem que ser considerada. Mas a ausência, tendo ou não sinais, e a gente vê que esses casos que a pessoa falava muitas vezes gera até mais sofrimento para a família, porque dá aquela sensação, eu não valorizei a fala, eu achei que era brincadeira, eu achei que a família também não tem que ter nenhum tipo de processo de culpa. Às vezes é feito tratamento médico, a pessoa é internada, ela usa medicação, ela tem suporte espiritual, ela ora e mesmo assim ela chega
ao ponto de tentar o suicídio. Então, nós não devemos também colocar um peso até de que Deus falhou ou a fé não foi suficiente, que as pessoas começam também por que era cristão e suicidou, começam a fazer alguns questionamentos que também eu acho que eles não são pertinentes dentro até olhando a história dele, dentro de um contexto que nós às vezes não temos todas as pontas para poder entender o que realmente se passa. E não levam a nada. E que não levam a nada, vão trazer mais dor, sofrimento e tudo. Doutor Ismael, as pessoas, como você citou no bloco anterior, muitas vezes as pessoas, a própria família, familiares, não têm muita sabedoria para abordar as pessoas que ficaram, que perderam alguém que ama. O que é interessante fazer? Se não tem nada para fazer, para falar, é melhor ficar calado, é isso? Dar só um abraço apertado? Porque às vezes a pessoa quer falar alguma coisa para aconselhar, consolar, e acaba falando o que não deve, né? Se realmente não souber, é melhor não falar. Mas eu sempre acredito que se a gente conversa, dá oportunidade para a pessoa expressar a sua dor, aquilo produz cura, né? Produz o que a gente chama de libertação, que é uma questão emocional. Então, eu sempre coloco que as visitas para quem perdeu alguém, o aconselhamento, ele primeiro tem que não reforçar o sentimento de culpa, né? E segundo, dentro, como eu coloquei, da nossa espiritualidade cristã, nós não exercemos nenhum tipo de juízo condenatório, porque Jesus não é assim, né? Então, Deus que entende os corações, eu creio que nós não podemos ali assumir um papel de juiz que nós realmente não temos. E dar um segmento desse acompanhamento. O mais curioso que eu vejo, o mais difícil, é que nos primeiros dias, principalmente nesse tipo de morte, que é mais traumático, as pessoas recebem até um número de visita até maior do que a média dos lutos, mas depois as pessoas somem. E nós sabemos que esse luto, um luto normal, ele dura ali até 2 meses, mais ou menos, mas esse tipo de luto mais traumático, ele costuma persistir por semanas. Então é muito importante que essa pessoa ela seja acompanhada e que essa família ela seja encaminhada para um suporte psicológico e um suporte psicoterápico. Eu nem digo de cada um fazer uma terapia, mas acompanhar essa família vai colocar as coisas todas no eixo. Eu vou deixar aqui só, eu vou colocar lá no site, depois alguém quiser pode acessar no medicopsiquiatra.com.br, vou colocar lá um material sobre famílias de pessoas, sobre estratégias e sobre conselhos para pessoas que realmente perderam alguém com suicídio, para que as pessoas possam ler e elas terem ali um entendimento mínimo de como ajudar essas pessoas, porque aqui, infelizmente, não dá tempo da gente colocar tudo do jeito que a gente gostaria, mas eu vou colocar ali algumas orientações e também alguns endereços de alguns grupos de apoio que nós temos de família. Já existem grupos de apoio, como tem de pessoas vítimas de violência, de acidente de carro, nós temos grupos de apoio de pessoas que perderam entes queridos por suicídio. Então, eu acho que é muito válido a gente também participar de grupos de apoio. Como a Bíblia diz, com a consolação que nós somos consolados, nós podemos consolar. Eu tenho um caso no consultório de uma pessoa que ela perdeu o filho e ela está montando um grupo, ela montou um grupo de apoio dentro da comunidade, dentro da igreja dela, para ajudar pessoas que também estão passando por esse processo. Que bom. Esse versículo é um dos que eu escolhi para falar no finalzinho do programa. Sim, então é de Deus. É de Deus, com certeza, com certeza. Bom, Daniel, a gente já comentou, Daniel era criança, né? E às vezes crianças, por exemplo, como o irmão do Daniel, Davi, que tinha só 4 anos, doutor Ismael, como trabalhar isso nas crianças? As crianças também, muitas vezes, vão precisar de uma ajuda psicológica, psiquiátrica, para poder entender um pouco mais, ou saber, pelo menos, se posicionar e elaborar esse luto, essa perda, sem ter esse sentimento de culpa e etc. As crianças, a gente tem uma idade, crianças menores, realmente não tem muito, como ele mesmo colocou, elas não têm uma capacidade de assimilar de uma maneira tão complexa a perda. Mas toda criança que passa por um processo de luto, de perda dos pais, seja não só por suicídio, mas por outras, elas devem ser, sim, se possível, encaminhadas para o acompanhamento psicológico. Isso vai reforçar a identidade, aprender a lidar com a perda.
e trazer ali representações que vão ser simbólicas de outras pessoas da família para ajudar naquela caminhada. Então, os pais que realmente passaram por isso, têm crianças pequenas e que perderam, né, entes queridos de outras formas também. A criança, sim, ela requer um cuidado especial para que lá na frente aquele trauma não possa ser um gatilho também para transtorno psiquiátrico, porque o trauma na infância ele exerce um efeito no cérebro muito mais intenso para a fisiologia do cérebro no futuro do que o trauma em populações de adultos. Então, é uma fase muito delicada de formação da base biológica e da base emocional. Então, realmente, tem que ter um cuidado especial, sim. Com certeza. Só fazer uma pergunta para o Daniel antes, a Bárbara está falando para eu ir para a música e a Gabriela se prepara ali, mas você participou, você fez terapia, Daniel, você participou de grupos de apoio, como é que você foi vivendo a sua infância ainda, a sua pré-adolescência e sua adolescência com esses sentimentos? Então, na infância eu fiz um pouco de terapia, eu fiz alguns meses, mas eu não continuei. E aí, como eu tinha falado antes, que isso era um tabu na minha casa, assim, a gente ficou anos sem lidar com isso. E na época da graduação eu tinha que escolher um tema para o meu TCC. Acabou que eu pesquisei cinema brasileiro. E eu estava pensando em fazer um livro-reportagem sobre pessoas que tinham perdido parentes por suicídio. E nessa época, isso foi em 2015, foi um período muito difícil, porque todas essas questões de luto, que eu não tinha estrutura emocional, psicológica para trabalhar na infância, eu comecei a acessar esse luto na vida adulta já. E foi aí que eu comecei a fazer terapia, que foi o que me ajudou assim, a conseguir entender isso. Participei fui em algumas reuniões de grupo de apoio, mas depois de velho, assim. Mas é porque a nossa mente assim, não tem tempo, né? Acontece antes, mas isso é uma coisa que fica com a gente e durante muito tempo, né? Tá guardadinho ali. Sim. Né? Isso mesmo. Bom, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter vindo. Daniel vai continuar com a gente. Muito obrigada por ter estendido seu tempo e pedido para o paciente esperar. Mas é sempre muito bom ter você. A gente sempre aprende muito e com certeza você ajudou muita gente que está assistindo a gente. Obrigada. Amém. Viu? Deus abençoe a todos e nós vamos conversando mais vezes sobre esse tema. Então, lembrando que o Ismael tem um canal no YouTube, que ele tem sempre palestras ali, ele dá palestras em vários lugares do Brasil. E tem um canal, Ismael Sobrinho mesmo, no seu canal. Ismael Psiquiatra. Ismael Psiquiatra, o canal do Ismael no YouTube, para você ver sobre vários temas, inclusive esse, né? Sim. Tem lá. Obrigada, viu? Daniel, você tem alguma coisa que você queria falar para as pessoas que estão assistindo a gente? Porque, infelizmente, né, gente, a gente ouve todos os dias casos de suicídio e muitas vezes a gente não ouve, mas o número é muito alto. O número de pessoas que se matam é muito alto, ou pessoas que tentam e não conseguiram, mas é um número muito alto. Ou seja, nesse momento, com certeza, tem pessoas assistindo a gente que estão vivendo esse luto, que às vezes acabaram de perder alguém, né? Tem um professor aqui em Belo Horizonte, né, que recentemente, há muito poucos dias agora, então a gente fica pensando na família dele, nos amigos, nos alunos, todo mundo fica se perguntando, né? Mas o que foi? O que pode ter levado ele a fazer isso? Uma pessoa maravilhosa, tão querida, um professor maravilhoso. E as pessoas ficam querendo respostas. Mas acho que essas respostas nunca virão, né? Você falou e eu pensei em 3 coisas, assim. A primeira é que a gente precisa muito criar espaços de escuta para quem fica, para que as pessoas possam falar o que aconteceu, não precisam falar que morreu de parada cardíaca, que morreu de atropelamento, que possam dizer o que aconteceu, porque eu acredito que a palavra cura. E quando a gente chama uma coisa pelo nome que ela tem, isso tem uma força. E não chamar de suicídio pelo nome, acho que cria um monstro, que quando você dá o nome que isso diminui. Eu acho muito importante também para quem fica saber que aquele ato não, de maneira nenhuma, diminui tudo que você viveu junto com aquela pessoa. Por exemplo, um pai, uma dificuldade que eu tinha muito era assim, poxa, se meu pai me ama, se amava a gente, por que ele fez isso? E aí eu não conseguia lembrar dos momentos bons que a gente teve junto, eu só lembrava disso. E com muito tempo assim na terapia e entendendo esse lugar dele de uma tristeza e de um desespero assim, e conseguindo ver essa humanidade nele, isso me ajudou bastante, assim, de ver que o suicídio dele não muda tudo que ele foi em vida, não muda tudo que a gente viveu junto. Eu acho que isso é a coisa mais importante, assim, de manter essa lembrança. É verdade.
Eu acho que quem está em volta, né, deve se lembrar que não tem nada a ver com aquela atitude daquela pessoa. E isso que você falou das perguntas também, acho que não é saudável e não é útil para quem está nesse luto tentar entender o porquê. Mas tentar entender assim, isso aconteceu, a partir disso, como eu vivo a minha vida? Sim. Porque acho que aí a gente caminha, se a gente fica tentando buscar uma resposta, um responsável, isso, quem se mata, leva consigo embora todas as respostas. É verdade. Então acho que não é por aí. Com certeza. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.